Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a um profundo e transformador estudo da Palavra de Deus, aqui no capítulo 10 de Romanos. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele nos guia com sabedoria e paixão por verdades que são cruciais acerca da salvação e da justiça divina. Nós exploraremos temas como o fervor de Paulo pela salvação de Israel, vamos falar da distinção entre a justiça baseada na lei e a justiça pela fé. Paulo também vai falar sobre o conceito da universalidade da salvação de Deus e a vital importância de proclamar o Evangelho. E esse estudo nos convida a refletir sobre como esses ensinamentos atemporais se aplicam de maneira prática e relevante em nosso contexto atual, oferecendo-nos um oceano de sabedoria divina capaz de transformar corações e renovar mentes. Bem, nos tempos atuais, a paixão de Paulo por seus irmãos israelitas deve servir como modelo para os cristãos se preocuparem profundamente com suas comunidades, demonstrando um sincero desejo pela salvação e pelo bem-estar espiritual dos seus membros. E é isso que nós vemos aqui dos versículos 1 ao 4 desse capítulo 10. Em uma época marcada pelo individualismo e desconexão, esse amor nos desafia a cultivar a responsabilidade e também esse sentimento não apenas por nossa comunidade imediata, mas também por aqueles que compartilham nossa fé, cultura e até mesmo nacionalidade. Na sociedade contemporânea, a discussão de Paulo sobre a compreensão equivocada da lei e a justiça baseada na fé, ela ressoa nos debates sobre legalismo e graça, enquanto muitos buscam justificação por meio de suas próprias obras ou méritos. Paulo enfatiza que a verdadeira justiça é acessível por meio da fé em Cristo. E essa mensagem, pessoal, é crucial em um contexto onde as pessoas frequentemente se sentem pressionadas a provar seu valor ou sua justiça por meio de realizações, status ou conformidade com normas sociais ou religiosas. Dos versículos 5 a 10, nós vemos que a distinção de Paulo entre a justiça da lei e a justiça pela fé oferece uma perspectiva libertadora em um mundo onde somos frequentemente julgados ou nos julgamos com base em padrões externos. Ele nos lembra que em Cristo somos justificados não só por nossas próprias obras, mas apenas pela fé. Então as obras, nesse contexto aí, elas apenas comprovam que a fé em Cristo ela é verdadeira, e, como consequência, o cristão ele é levado pela graça de Deus a apresentar essas boas obras. Então, isso desafia a tendência humana de confiar em sistemas de mérito ou em nossa capacidade de cumprir a lei, apontando para uma justiça que é dom de Deus e acessível a todos. O papel de Cristo na realização da lei ele é particularmente significativo no contexto atual, onde a busca por autenticidade e significado é sempre constante. Cristo não aboliu a lei, mas a cumpriu, oferecendo um caminho para a compreensão plena e a vivência da justiça de Deus. E em uma era de confusão moral e espiritual, o papel de Cristo como cumprimento da lei oferece uma base sólida para a fé e a prática cristã, enfatizando que a redenção e a justiça de Deus podem ser encontradas nele. Então a ênfase de Paulo na confissão e na crença como caminho para a salvação ressoa fortemente em um mundo que valoriza a expressão pessoal e a autenticidade. Nesse aspecto, a confissão de fé não é apenas uma declaração verbal, mas um ato de alinhamento pessoal com a verdade de Cristo. E essa mensagem é vital em um tempo onde muitas vozes clamam por atenção, lembrando os cristãos de que a salvação não é encontrada em ideologias, figuras de poder ou realizações pessoais, mas na simples, porém profunda, fé em Cristo. E ao relacionar essas ações de Romanos com os dias atuais, nós vemos que as mensagens de Paulo permanecem profundamente relevantes, oferecendo insights valiosos para a vida espiritual e comunitária no século XXI. Bem, pessoal, no capítulo 10, dos versículos 11 a 13, nós vamos ver que em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, a universalidade da salvação é um lembrete poderoso de que
A graça de Deus não conhece fronteiras. E nesse sentido, a promessa da salvação, de salvação para todos que invocam o nome do Senhor, ressoa uma mensagem de inclusão e esperança que é crucial em uma era marcada por divisões e conflitos. A ênfase na acessibilidade da salvação a todos, independentemente de suas origens ou identidades, é um convite para reconhecer a diversidade e a igualdade fundamental acerca do modo como Deus trata todos os seres humanos. E Paulo destaca a superação das divisões entre judeus e gentios, o que nos dias de hoje pode ser visto como um chamado para superar barreiras de qualquer natureza, sejam elas raciais, culturais, econômicas. Nessa perspectiva, é essencial para enfrentar as tensões sociais e promover a reconciliação e a paz em um mundo que está frequentemente marcado pelo preconceito, pela intolerância, pela incapacidade do homem se compadecer da dor do próximo e perceber que todo ser humano é um pecador que carece profundamente da graça de Deus. Bem, dos versículos 14 ao 17, Paulo explica como a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Isso destaca a importância da comunicação e divulgação do Evangelho no mundo contemporâneo, onde as informações são transmitidas de maneira rápida e ampla através de diversas plataformas. A necessidade de proclamar o Evangelho hoje vai além dos métodos tradicionais, englobando as mídias digitais e as redes sociais como ferramentas poderosas para disseminar a mensagem cristã. Nesse sentido, a responsabilidade de compartilhar o Evangelho se estende a todos os crentes, não apenas aos líderes religiosos, e assim cada cristão é chamado a ser um embaixador de Cristo, utilizando suas próprias plataformas e círculos de influência para disseminar o Evangelho da fé em Cristo. Esse aspecto é particularmente relevante numa era em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, mas muitas vezes isoladas. E assim, a partir do Evangelho, pode oferecer um sentido de comunidade e propósito em meio à alienação moderna. E na era da informação, a clareza e a autenticidade da comunicação da palavra de Cristo são essenciais. Em um mundo saturado de mensagens e ideologias concorrentes, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada de maneira que ressoe verdadeiramente com os corações e mentes das pessoas. E assim, a proclamação do Evangelho nos tempos atuais deve ser feita de maneira que seja culturalmente relevante e intelectualmente honesta, buscando não apenas informar, mas também e principalmente transformar vidas. Bem, eu quero fazer algumas aplicações práticas de tudo isso que nós compartilhamos com vocês nesse capítulo. A primeira delas é que nós devemos cultivar a compaixão e a responsabilidade comunitária. E nesse sentido, nós somos inspirados pela paixão de Paulo por seus irmãos israelitas e podemos aplicar isso em nossas vidas ao desenvolver uma preocupação genuína e amor pela vida das pessoas em nossa comunidade, seja ela a nossa igreja local, nosso bairro, ou até mesmo a nossa esfera de atuação e convivência online com outras pessoas. Isso envolve orar ativamente pela salvação e bem-estar dos outros, buscar entender suas lutas e necessidades e oferecer apoio, seja através de palavras encorajadoras, ações práticas ou apoio espiritual. Em segundo lugar, também é importante reconhecer e compartilhar a universalidade da salvação. E diante da afirmação de Paulo sobre a salvação estar disponível para todos, somos chamados a transcender barreiras culturais, sociais e raciais em nossa vida cristã e testemunho. Isso significa ser intencional em criar espaços acolhedores e inclusivos em nossas comunidades de fé, bem como ser ativos na partilha do Evangelho com pessoas de diferentes origens e crenças, reconhecendo a igualdade e o valor de todos perante Deus e o poder que a graça de Deus tem de alcançar e transformar a todos. Em terceiro lugar, é importante promover a fé através da comunicação autêntica e relevante. Vivemos em uma era digital e informativa e somos desafiados a utilizar todos os meios disponíveis para proclamar o Evangelho. Isso pode incluir o uso de plataformas de mídia social, blogs, podcasts, conversas pessoais para compartilhar nossa fé de maneira que sejam culturalmente relevantes e honestas. E nesse sentido é importante comunicar a mensagem de Cristo
de maneira autêntica, mostrando como a fé em Jesus se aplica e transforma nossas vidas no cotidiano. Então, para concluir, nós somos lembrados aqui em Romanos 10 do imenso amor de Deus, que transcende todas as barreiras e oferece salvação a todos que invocam o seu nome. Vimos como Paulo destaca a justiça que vem pela fé, uma verdade que é libertadora, que nos desafia a olhar além das obras da lei para encontrar a graça e a misericórdia em Cristo. Esse capítulo nos convida a sermos mensageiros ativos dessa boa nova, utilizando os meios e oportunidades que nós temos para compartilhar a mensagem transformadora de Cristo. Então, que possamos levar essas verdades em nossos corações e vidas, praticando a compaixão, transcendendo as divisões e comunicando a fé de maneira autêntica e relevante em nosso mundo de hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.